Estamos de volta com mais vídeos para vocês aqui no nosso canal. E hoje eu estou falando aqui de São Paulo. Achei um bosque maravilhoso aqui para poder estar gravando para vocês. E hoje eu irei falar sobre a ressonância harmônica. Por que eu deixei de fazer a ressonância harmônica e todas as ferramentas de reprogramação da mente. É importante eu falar sobre isso neste momento para que vocês possam entender os conteúdos que virão adiante. Então, gente, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aqui, deixe o seu like, porque agora, nesse novo ciclo, eu tenho certeza que nós vamos entrar profundamente em nossa consciência. Então, sem mais delongas, o primeiro ponto que eu quero acrescentar aqui do porquê eu deixei de fazer a ressonância harmônica e todas as ferramentas de reprogramação da mente é que eu percebi que a consciência, ou Deus, né? Lembrando que toda vez que eu dizer a palavra consciência aqui, é a maneira que os físicos quânticos resolveram chamar essa energia que emerge tudo. Então, consciência equivale a Deus. A diferença é que não é um Deus que está lá fora, mas é um Deus que está em tudo. Basicamente, o que eu quero dizer aqui, o primeiro ponto, é que a consciência não é o nosso servo. A consciência não é um gênio da lâmpada que realiza nossos desejos. Somos nós que devemos colocar em posição de canais para que a consciência possa, através de nós, moldar, modificar, realizar o seu plano aqui na Terra. Então, basicamente, é que nós devemos ser canais, nós devemos abrir a nossa consciência, ficar receptivos para que essa consciência atue através de nós. Mas não é isso que está acontecendo. O que acontece com essas ferramentas é que basicamente nós queremos suprir o nosso ego. Então nós pedimos coisas, tanto materiais quanto subjetivas, para melhorar o nosso desempenho em algo. Nós só pedimos e nada de doar um pouco da nossa consciência para a fonte divina, para que ela possa atuar através de nós. Então isso foi um primeiro ponto da compreensão que no ano passado eu cheguei antes de pedir, se eu não me engano, a minha 8ª ressonância harmônica. Então depois de uma compreensão e depois de várias meditações em torno disso, eu resolvi deixar essa ferramenta de expansão da consciência. E para finalizar esse primeiro ponto, eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês nas palavras de ninguém mais e ninguém menos que Jesus Cristo, que ele diz: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. E engraçado que o Hélio Couto ele fala muito disso nas palestras dele e as pessoas não percebem, né? Às vezes ele fica meio frustrado das pessoas só pedindo coisas materiais, né, para poderem, né, suprir os seus desejos, suprir os seus anseios, e ele começa a citar essa passagem que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Que ele fala dessa forma, que a pessoa não orava o Pai Nosso porque a pessoa não sabia se a vontade do Pai é a mesma que a dele. Como se nós, né, seres totalmente limitados mentalmente, pudéssemos saber mais que um ser onisciente, onipresente e onipotente. E o segundo ponto aqui para reflexão é: se nós somos seres espirituais, se nós somos um com o todo, se tudo que o Pai tem é nosso, então por que ficar pedindo coisas ao universo? Por que querer atrair coisas para o nosso bem próprio? Porque nesse meio que eu venho percebendo é exatamente isso. São pessoas querendo melhorar a vida, querendo melhorar a situação financeira, querendo melhorar a sua saúde, querendo melhorar coisas para benefícios próprios. Então, ao meu ponto de vista hoje, isso é uma certa heresia, né? Pedir coisas a um ser que já sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, ele sabe realmente o que nós precisamos. E existe uma promessa também nas escrituras que diz:
Filho, tudo que eu tenho é seu, e é do meu agrado te dar o reino. Com essa reflexão eu deixo para vocês. Será que realmente precisamos das coisas que nós tantos pedimos? A fonte, que é uma fonte onisciente, ela não sabe das nossas necessidades? Antes mesmo de nós abrirmos a boca em uma oração para pedirmos algo, ou antes mesmo de pensarmos sobre algo, a consciência primordial que emerge de tudo já sabe exatamente o que nós precisamos e o que nós somos capazes de suportar neste exato momento. Então, o que eu quero dizer para vocês é só ser receptivos. O segredo é que nós temos que aprender a ser receptivo, a abrir o nosso coração para que a fonte possa atuar através de nós. O terceiro ponto que eu entendi basicamente como a ferramenta funciona, tá? Dentro da minha compreensão. E basicamente o que acontece é que ela atua nos campos mentais e energéticos da pessoa, fazendo primeiramente uma limpeza. Mas como isso acontece? Acontece quando nós entramos dentro do campo energético do Hélio Couto, simplificando tudo. Então quando nós entramos dentro do campo energético do Hélio Couto, que na minha compreensão sim é um ser com certo nível de iluminação ou de expansão da consciência, quando nós entramos dentro desse campo, nós começamos a ter catarse, ou podemos sentir uma paz extrema somente assistindo os vídeos. Eu vejo várias pessoas relatando que somente quando começam a assistir os vídeos do Hélio Couto já começam a ter catarse. Por quê? Porque nós entramos dentro do campo do Hélio Couto. E quando isso acontece, nós começamos a receber informações do nosso professor, tá? E isso pode acontecer, gente, com qualquer professor ou com qualquer ser que tenha algum nível de iluminação, porque iluminação não existe só no nível de Jesus Cristo ou de Buda ou de Lao Tse. Aliás, cada um desses seres tinha um certo nível na escala da evolução ou na escala de iluminação. Então, o que acontece é que existem vários níveis de iluminação, tá? E a partir do momento que você entrou dentro desse conhecimento, você já atingiu algum nível de expansão da consciência. A prova disso é que quando você entra nesse conhecimento, toda a sua vida já começa a mudar. A sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar o mundo. E a partir disso, você vai melhorando passinho a passinho. É muito gradual e paulatino, né? Mas com relação às pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, nós estamos super acelerados. Mas para a natureza do universo, nós estamos no tempo certo. Nós estamos entrando no fluxo universal e nós estamos nos abrindo para a consciência maior, para que ela possa atuar na nossa vida. Mas aí você pode me perguntar, mas as pessoas que não realizam os desejos ou a vida não melhora com a ressonância harmônica? Não melhora no ponto de vista da própria pessoa, porque a limpeza está sendo feita. E se ela não ainda conquistou os objetivos dela a longo prazo, né, com o uso da ressonância harmônica, é porque ela própria está travando o processo. Eu não estou falando que a ressonância harmônica é uma ferramenta ineficaz, muito pelo contrário. Eu usei a ressonância harmônica, tira a eficácia da ferramenta, mas chega um momento que nós temos que nos libertar de todas as muletas de expansão da consciência, ou seja, de tudo aquilo que nós nos apoiamos para a nossa evolução. E outra coisa aqui interessante que eu gostaria de comentar, né, que muita gente pergunta como que funciona a ferramenta do professor Hélio Couto. Basicamente o que ele faz, ele pega os seus pedidos e solta, coisa que nós não sabemos fazer. Ele solta de verdade, gente. Soltar é basicamente de desistir daquilo que nós queremos. Eu sei que isso é um paradoxo, mas a física quântica é cheia de paradoxos, o universo é cheio de paradoxos. Então, soltar é desistir realmente, é não querer mais, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. E quando você não quer aquilo e se sente satisfeito com aquilo que você tem agora, você recebe tudo aquilo que você não queria.
E basicamente é assim que acontece, né? Não sei se vocês perceberam, quando você não quer alguma coisa negativa para sua vida, aquela coisa insiste em voltar para a nossa vida. Então, é da mesma maneira que funciona a ressonância harmônica, os pedidos, tá? Quando nós soltamos, nós não queremos mais, aquilo acontece. Quando você não quer muito alguma coisa na sua vida, aquilo está acontecendo o tempo todo. As coisas que nós chamamos de vulgo negativo, né? Então, é basicamente assim que isso funciona e por isso eu resolvi me libertar dessa ferramenta para continuar a minha expansão. Outro ponto importante aqui que eu quero citar, eu entendi que todas as coisas que nós necessitamos são coisas dadas de acréscimo. Que a única coisa que nós precisamos de verdade é a paz de espírito, é a graça divina, é nos abrirmos o nosso coração para que esse ser possa atuar. Voltando novamente ao Mestre, né, Jesus Cristo, que ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e tudo vos serão acrescentado. O que acontece, gente, nessa frase é que ela foi muito mal compreendida. O reino dos céus é um estado de consciência muito elevado, que é disponível no aqui e no agora. Aliás, nós só conseguimos acessar isso que Jesus disse através da nossa própria consciência, através de voltarmos para dentro de nós mesmos, dentro do nosso templo, e buscar esse reino dos céus que está disponível aqui e agora. Ter uma experiência direta, uma experiência real com a fonte. Caso contrário, nós iremos ser só mendicantes que iremos pedir para que a fonte resolva a nossa vida, para que a fonte nos cure, para que a fonte traga mais dinheiro, traga mais clientes e assim por diante. Nós seremos mendicantes espirituais. E nesse estado nós estamos emanando nada mais e nada menos que carência. É isso mesmo, nós estamos emanando carência. E é muito difícil colapsar ou realizar qualquer coisa na nossa vida nesse estado de carência. E eu quero falar aqui para vocês também que basicamente tudo que nós pedimos ou que nós achamos que nós necessitamos não é na verdade suprimento. Basicamente, isso tudo que nós pedimos, que nós na verdade achamos que nós precisamos, é na verdade o efeito do suprimento. O suprimento é a própria graça da fonte divina. O suprimento é a energia cósmica que vem através de você e que cria todas as coisas da qual nós possamos ver, nós possamos tocar e nós possamos sentir. Então lembre-se disso que eu disse agora. Casa, carro, apartamento, comida, roupa não são suprimentos, são efeitos do verdadeiro suprimento. O universo, a fonte, a consciência, Deus é a causa. E tudo que existe é efeito da causa. Mas, porém, como o universo é a causa e tudo que existe é o efeito da causa, o efeito contém a causa, ou seja, o efeito contém a consciência. Então tudo contém a consciência. Tudo é um ponto de conexão, mas o maior ponto de conexão é você mesmo. E o quinto ponto aqui que eu quero comentar com vocês foi o meu maior salto quântico com a própria ressonância harmônica, que foi deixar a ressonância harmônica. Gente, o próprio Hélio Couto, ele diz inúmeras vezes nas palestras dele sobre a dependência de ferramentas, né? A dependências do Hélio Couto que ele diz. Ele diz: vocês vão ser dependentes do Hélio Couto, pedir para o Hélio colapsar isso, pedir para o Hélio colapsar aquilo, né? O próprio Hélio diz que nós não precisamos fazer a ressonância eternamente, apesar que podemos fazer a ressonância eternamente, mas nós não precisamos, nós temos que acordar, chegar o momento de acordar. E uma coisa que ele cita muito nas palestras dele também é que basta um único livro para a pessoa despertar. Teria que bastar um único livro, além disso é fuga.
As pessoas estão mergulhando em livros e mais livros de autoconhecimento, de autoajuda, e não estão chegando a lugar nenhum. Eu já tive nesse ponto de ler muito, de adquirir muito conhecimento, e hoje eu percebo que tudo isso é bagagem, é fuga. Nós estamos fugindo da realidade, e a realidade é o ponto de conexão entre você e a fonte divina. Todos nós fugimos do ponto de conexão, estamos distraídos com os conhecimentos do mundo. Sim, conhecimentos do mundo. Apesar de nós aumentarmos a nossa envergadura intelectual, mas enquanto isso a nossa envergadura espiritual continua a mesma coisa. Por quê? Porque o conhecimento do homem é loucura para Deus. Olha o que eu estou falando agora. Isso é uma passagem da Bíblia. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que buscar conhecimento direto da fonte. Se existe um poço do lado da sua casa, por que você iria buscar água no poço do vizinho? Existe um poço cheio de água, só esperando para ser coletado. Eu não estou falando que a gente deve extinguir o conhecimento, os livros da nossa vida, não. Muito pelo contrário. A gente tem que saber qual o conhecimento correto a gente tem que buscar, e também buscar o conhecimento dentro de si próprio, aprender a mergulhar dentro de si próprio. E neste momento que nós estamos vivendo agora, nesse momento de crise, existe uma necessidade extrema da busca do autoconhecimento. E também uma necessidade de deixar aquilo que não nos interessa mais. Estou falando de conhecimento, de bagagem intelectual. As pessoas querem atingir a Deus através do intelecto, mas isso não irá acontecer. Nunca aconteceu na história. Se vocês tiverem algum escrito aí que mostra que alguém atingiu a Deus através do intelecto, por favor, poste aqui embaixo. Pois até os filósofos, eles se resguardavam, eles meditavam para poder descobrir os segredos do universo e da natureza. Era em momentos de total distração que o insight de como funcionava uma lei metafísica, uma lei física, vinha para essas pessoas que estudavam o conhecimento. O próprio Einstein dizia que aonde ele teve os maiores insights foi em momentos de relaxamento em sua banheira. E a partir disso ele começou a utilizar a sua banheira para relaxar sempre. Então é soltar, gente. É soltar tudo que nós temos de bagagem, tudo que nós temos que nos trava neste momento, entende? E a ressonância harmônica pode ser uma coisa que está nos travando para que nós possamos dar o próximo passo. E para finalizar esse ponto aqui, o Hélio sempre disse que quer nos tornar curadores espirituais, pessoas que recebem, que são canais. Ele deixa isso muito claro. E para isso acontecer, nós temos que deixar que o Cristo vá e o Consolador prometido venha. E o Consolador prometido está dentro de você. E o último ponto aqui que eu quero comentar com vocês, o sexto e último ponto, é que eu comecei a estudar um novo material. Algo que abriu a minha compreensão, que me mostrou realmente como é a realidade. Mas eu não estou falando que eu comecei a estudar somente intelectualmente, não. Eu comecei a ponderar sobre tudo que eu havia aprendido, tudo que eu havia estudado. E esse material, ele está disponível para todos que se abrirem realmente o coração e quiserem acessar uma nova e mais profunda área do conhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, tá? O problema maior é que as pessoas leem literatura espiritual com a mente, com o intelecto. Elas querem entender como funciona através do intelecto, e isso não irá acontecer. Os próprios físicos quânticos obtiveram uma restrição neste ponto,
Eles chegaram num ponto que o intelecto entendeu até um certo ponto e depois parou. Tanto que a física quântica está parada num certo nível, está engatinhando ainda. Ela parou. E os físicos mais corajosos, para poder extrapolar isso tudo, tiveram que entrar na metafísica. Ou seja, tiveram que ir além da ciência, tiveram que entrar no misticismo para poder entender a própria mecânica quântica. Por isso a mecânica quântica só faz sentido se houver uma visão além da própria ciência, aonde o intelecto não tem acesso, aonde a mente humana não tem acesso, mas a consciência, que tudo é, que tudo faz, ela tem acesso a tudo. Basicamente, depois de eu ler um livro de Joel Goldsmith chamado O Caminho Infinito, tudo mudou. Minhas reflexões mudaram, minhas meditações mudaram, meus objetivos mudaram, tudo mudou. E veio junto com uma enxurrada, uma tsunami de catarses que eu tive no último ano e mudou toda a minha vida. E eu tenho certeza que é para melhor, porque quando acontece uma catarse, quando acontece algo pesado na minha vida, eu sempre tento olhar do lado positivo da coisa. Por isso que nada me abala, nada me abala. A gente pode ficar um pouco triste, um pouco sem entender por algum tempo, mas depois com meditação, mas depois com um pouco de ponderação sobre algo, a gente começa a compreender o porquê daquilo está acontecendo na minha vida. E tudo tem um porquê, acreditem. Tudo tem um porquê e tudo é necessário. Ah, mas não era necessário passar por aquele sofrimento? Era sim. Se você passou por aquele sofrimento, é porque você tem muita coisa para resolver dentro de si mesmo, dentro da própria consciência. E o remédio, gente, mais uma vez eu vou falar, é a consciência. A conexão entre você e essa consciência primordial, ela dissolve tudo, tudo, até os nossos karmas negativos. Até o nosso efeito que nós deveríamos receber através da lei do karma. Então, a consciência anula a lei do karma, porque a consciência é a própria lei. Tá? Eu vou falar sobre isso em outros vídeos, que a lei do karma ela pode ser sim anulada, entendeu? Através da consciência. Então, não é que nós temos que pagar o nosso karma, tudo que nós fizemos na nossa vida passada, em várias vidas. Isso é real, isso acontece, mas isso acontece somente dentro do plano mental. Quando você acessa a consciência, nós somos capazes de acessar e transcender tudo isso, se nós conectarmos essa consciência primordial. E o nosso vídeo está chegando ao fim, e eu quero dizer mais uma vez que eu sou muito grato pela ressonância harmônica, por todas as ferramentas de reprogramação da mente que eu estive utilizando em todo esse tempo, e que também tem vários amigos meus que ainda fazem a ressonância harmônica. Minha namorada faz a ressonância harmônica, eu nunca falei para ela parar de fazer a ressonância harmônica, mas de compreender e saber até que ponto, né, nós temos que levar isso para a nossa vida, porque chega um momento que a compreensão da pessoa, ela percebe que ela tem que deixar tudo que te segura para o próximo salto, entendeu? Tudo quanto é coisa que nós somos apegados, tudo que nos deixa de maneira, tudo que nos torna dependente ou codependente deve ser deixado para trás, literalmente. Mais uma vez citando Jesus, deixe suas redes e me sigam. Tá? Segue o que, gente? Eu, o Hélio Couto? Não. Sigam a sua própria consciência. Sigam esse ponto de acesso que faz de você um ser divino. E mais uma vez, gratidão a todos vocês que vêm nos acompanhando,
Gratidão a todos vocês que me mandaram mensagem pelas voltas dos nossos vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui. Não se esqueçam de curtir e também de comentar aqui qual foi a sua maior dificuldade com a ressonância harmônica e qual é o seu objetivo com a ressonância harmônica. Eu quero ver o que vocês vão colocar aqui no comentário. Então, fiquem com Deus e um forte abraço a todos.